Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61991192421, Irmão Alex, beleza? Pessoal, nós estamos falando sobre, aqui no dicionário bíblico, sobre a palavra igreja, né? E hoje esse é o vídeo parte 2, e nós vamos falar igreja nos evangelhos, né? Sinóticos. Vamos lá então. No evangelho só se pode encontrar o termo eclesia duas vezes. Em Mateus capítulo 16, verso 18, Mateus capítulo 18, verso 18. O ensinamento de Jesus enquadrava-se no tema do reino do eterno. Entretanto, os fundamentos do conceito de eclesia estão claros nos evangelhos sinóticos. Jesus formou um grupo de discípulos e seguidores. Pediu a esses discípulos uma adesão pessoal a eles, mesmo às custas de sua separação dos amigos e da família. Esse segmento poderia até mesmo causar uma separação entre eles e o mundo, separação que lhe podia custar inclusive a morte. Aqui ele está se referindo aos apóstolos, né? Aqueles 12. Mateus capítulo 4, verso 18 em diante, Mateus capítulo 10, verso 34 em diante, Marcos capítulo 1, verso 16 em diante, Marcos capítulo 8, verso 34 em diante, Lucas capítulo 5, verso 1 em diante, e Lucas capítulo 12, verso 51 em diante. Esse grupo de discípulos recebeu de Jesus a missão de conquistar outros seguidores, que lhe dedicasse a mesma fidelidade pessoal. Mateus capítulo 28, verso 19, Marcos capítulo 16, verso 15. É interessante, pessoal, que o discípulo, na verdade, ele andava junto, ele fazia as coisas junto. Então, hoje, quando as pessoas falam, está sendo discipulado, não é a mesma coisa do que os apóstolos foram. Eles dormiram perto do mestre, andavam, passava dia vendo como é que era o comportamento, a forma que ele tratava as pessoas, eles acompanhou tudo, né? Eles realmente foram discipulados. O discipulado é isso, né? Não é você ir duas vezes, uma vez lá, alguém falar para você algumas coisinhas, isso não é discipulado, né? Então vamos continuar. Nesse pano de fundo, o uso do termo eclesia em Mateus capítulo 16, verso 18, identifica-se claramente com esse grupo que o próprio Jesus havia formado, querendo que fosse continuado por seus discípulos depois de sua partida. Em Mateus capítulo 16, verso 18, a igreja é comparada a um prédio erguido sobre o apostolado de Pedro como alicerce. Essa passagem não indica, interessante isso aqui, ó, essa passagem não indica somente a posição peculiar de Pedro na assembleia dos discípulos de Jesus, mas também da unidade e continuidade do grupo que Jesus havia formado. Nessa passagem, Jesus assegura aos discípulos que tal grupo único, fundado sobre Simão Pedro, superaria até mesmo os ataques de Satanás. É possível que essa passagem, olha interessante, é possível que essa passagem, como outras de Mateus, tenha sido escrita na forma imposta pelo desenvolvimento da tradição oral cristã, ideia que é sugerida pela própria raridade do termo eclesia nos evangelhos sinóticos, né? Então ele está dizendo que
Essa palavra ela foi colocada, né, vamos dizer assim, foi através da tradição oral, por causa que a raridade dessa fala, né, de eclesia, né, de igreja nos evangelhos. Mas essa constatação não modifica o fato de que os sinóticos já apresentam claramente a ideia de um grupo de tal gênero. A posição especial de Pedro não se encontra somente nessas passagens. O outro exemplo de eclesia, Mateus capítulo 18, verso 17, não significa tão claramente o grupo dos discípulos de Jesus. Interessante também isso aqui, ó. A passagem de Mateus capítulo 18, verso 17, não significa tão claramente o grupo dos discípulos de Jesus. Nesta outra passagem, a insistência no sentido de que os discípulos levem à assembleia o membro eventualmente recalcitrante. Nesse caso, a assembleia pode significar a sinagoga judaica, né, porque normalmente era lá que era resolvida essas questões, que tinham algum problema, levavam, né, para as pessoas decidir ali a questão da pessoa. Lembrando que, se você não viu o vídeo parte 1, né, esse nome eclésia, a igreja, ela não tinha um cunho religioso. Vamos continuar. Nesse estágio da tradição, a diferença entre o grupo de discípulos de Jesus e o do judaísmo não está clara como ficaria depois. O sentido da passagem é que os membros devem procurar a separação das ofensas pessoais, mais da sinagoga do que de um ato de vingança pessoal, né? Então, aconteceu algum problema, leva para uma assembleia, leva para um grupo poder estar resolvendo essa questão. No caso ali, se referindo ali, Jesus ensinando a eles, né? E não ir para uma vingança pessoal com relação à pessoa. Então, essas informações com relação aos evangelhos. E aí nós vamos fazer um vídeo parte 3, falando sobre o Atos dos Apóstolos, beleza? Eu achei bastante interessante aqui, pessoal. Por quê? Porque a ideia de igreja que nós temos hoje é totalmente diferente do que eles tinham, né? Igreja realmente era um local assembleia que se reunia para poder deliberar sobre algum assunto específico, né? Então é importante a gente ter e saber essas informações. E aí nós vamos trazer mais informações sobre essa palavra, beleza? Fique na paz, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.